Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o nosso encontro de jovens online. Meu nome é Gabriel e hoje vou estar trazendo a palavra para vocês. Como vocês sabem, devido à pandemia, nossos encontros agora são virtualmente, mas logo logo, pela graça de Deus, nós poderemos estar nos reunindo novamente presencialmente. Mas por enquanto, que Deus os abençoe e protejam vocês nesse momento. O tema que a gente vai estar discutindo um pouco hoje, que eu escolhi, é sobre a fé. Nesse momento de pandemia, com tantos problemas acontecendo, mortes, problema financeiro, problemas, enfim, no trabalho, eu deixo uma pergunta aqui. Como que anda a sua fé? Você tem confiado em Deus? Se você está passando por algum problema, você tem confiado em Deus que Ele vai te ajudar, Ele vai estar ao seu lado para lutar contra as suas dificuldades, para que você consiga resolver tal problema? Então é isso que a gente vai estar falando um pouco hoje. Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado que, apesar dessa pandemia, desse vírus que está atingindo tantas pessoas, nós ainda podemos nos reunir, podemos estudar sobre a Tua Palavra, Senhor. Podemos aprender cada vez mais. Queria te pedir, Senhor, que possa estar afastando tudo aquilo que venha nos atrapalhar agora nesse momento, que o Senhor possa estar abrindo nossos corações para o entendimento da Tua Palavra, Senhor, que nós possamos guardar a Tua Palavra, Senhor, em nossos corações e que nós possamos também, Senhor, confiar em Ti inteiramente. Eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, eu deixei a pergunta, né? Como anda a sua fé? Vamos estar discutindo isso agora por meio do capítulo 11 da Carta de Hebreus, que é um capítulo assim dedicado a esse tema, fé. Porque em todo esse capítulo, os versículos traz exemplos de homens de fé, traz acontecimentos que ocorreram por meio da fé. Então, nós vamos estar lendo alguns versículos, não todos eles, porque para não ficar muito extenso, mas você pode, no final do estudo, ou no momento que você tiver tempo, ler ele inteiro. Então eu vou começar aqui lendo os versículos 1 e 3. Então, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, irmãos, desses dois versículos, nós podemos tirar a seguinte ideia, de que a fé nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza de suas promessas. Então, irmãos, por meio da fé, nós temos a certeza das promessas de Deus. Porque ter fé, irmãos, é crer que aquilo que Deus prometeu pra gente vai se cumprir. Nós não sabemos o futuro, como que vai ser. Nós apenas temos fé de que isso vai se concretizar, que isso vai acontecer. Temos fé em Deus que Ele vai cumprir a sua promessa conosco e vai realizar aquilo que Ele propôs a nós. Agora eu vou ler o
versículo 6. E particularmente é um versículo que eu gosto bastante. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, desse versículo nós podemos tirar a seguinte ideia. Não importa o quanto bom nós sejamos, não importa a quantidade de obras que realizamos, não importa a nossa capacidade intelectual, entre várias outras coisas. Tudo que nós fazemos não tivermos fé, de nada vai valer, nada vai agradar a Deus. Nós podemos agradar a Deus somente pela nossa fé. Então, que nós possamos ter fé em tudo que nós fazemos para Deus, para que assim Ele possa se agradar com nossos feitos. Continuando, irmãos, com nossos versículos, agora eu vou ler o versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Então, desses versículos nós podemos tirar a seguinte ideia-chave, que a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Como vocês viram aqui, Moisés ele preferiu não estar no meio dos egípcios, ele preferiu estar no meio do povo de Deus. E por que ele fez isso? Porque ele seguiu a vontade de Deus. Porque foi essa a vontade de Deus propôs em sua vida. Moisés seguiu a vontade de Deus que lhe propôs, e isso fez com que ele saísse lá do meio dos egípcios e fosse conviver no meio do povo de Deus. Seguindo com nossos versículos, irmãos, vamos ler agora o versículo 26. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Continuando ainda com Moisés, desse versículo nós tiramos a seguinte ideia. A fé considera Cristo acima de todas as coisas. Então Moisés recusou todas as riquezas que o Egito tinha para seguir a Cristo, né? Para seguir a vontade de Deus. Então ele colocou Cristo acima de todas essas coisas. Não importava a quantidade de ouro, de poder que ele tinha em suas mãos. Não. O que ele realmente almejou foi a recompensa que Cristo ia lhe propor. Então, ele colocou Deus em primeiro lugar. Essa é a questão que ele fez. Seguindo com nossos versículos, vamos ler agora o versículo 32 e 33. Vou ler. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Então, irmãos, desses versículos nós tiramos a seguinte ideia, que a fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Como nós podemos ver aqui, pela fé, os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias, caíram, foram destruídos pela fé. Então, irmãos, lendo mais um versículo à frente, aqui, 34, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, por meio da fé, eles tiveram esses feitos aqui, tornaram-se poderosos nas batalhas. Da fraqueza, eles tiraram força. Tudo isso por meio da fé, irmãos.
A fé nos faz vencer grandes batalhas, nos faz alcançar feitos extraordinários. E, lendo o último versículo, os versículos 39 e 40. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, irmãos, continuando, nesse capítulo nós podemos ver vários exemplos de pessoas que provaram sua fé, mas nenhuma delas eram perfeitas. Ter fé não quer dizer que você é perfeito. Nós somos seres humanos, somos homens, somos falhos. Em algum momento da nossa vida nós vamos duvidar da nossa fé, vamos sentir nossa fé pequena. Um exemplo que eu posso estar falando aqui é de Abraão e Sara. Quando Deus promete a eles dar um filho, mesmo com idade avançada, Abraão ele acha isso um pouco engraçado, né? Porque como alguém tão velho vai ser capaz de ainda ter filho. Então ele teve uma pequena dúvida, mas mesmo assim ele não deixou de confiar em Deus. Então, aproveitando que eu falei de Abraão, eu vou só citar um versículo que se encontra em Gênesis capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Então, continuando um pouco do que eu falei de Abraão, nesse trecho, Deus promete para ele que a sua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Essa é uma promessa que Deus faz a Abraão. Abraão confia em Deus, confia nessa promessa dele e é obediente a ele. Chega a uma época que Deus ele faz com que a Sara conceba um filho deles, mesmo com idade avançada, né? Os dois eram muito velhos, mas Deus fez esse milagre na vida deles. Mas isso ocorreu porque eles foram obedientes a Deus, confiaram na promessa de Deus, e mesmo que naquele momento que eu te disse ele duvidou um pouco da promessa de Deus, eles acreditaram e creram que isso ia se cumprir. Mas no capítulo 22, versículo 2, mostra realmente a fé de Abraão sendo provada. Capítulo 22, versículo 2 diz assim: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Então, Deus pede que Abraão sacrifique o seu único filho no holocausto. E Abraão não questiona Deus, ele simplesmente obedece a Deus. No dia seguinte, ele reúne um pouco de madeira, montando seu burro, e leva seu filho para o local que Deus lhe indicou. Em nenhum momento Abraão ele questiona Deus, né, sobre essa decisão. Em nenhum momento é gerada uma dúvida no coração de Abraão. Ele não pensa: por que Deus pediu isso para mim? Um Deus tão amoroso, como ele pode pedir uma coisa dessa para mim? Será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? Abraão não fez nenhuma dessas perguntas. Ele simplesmente agiu de acordo com o que Deus lhe pediu. E essas dúvidas não atingiram Abraão porque ele estava com o seu escudo da fé. Seu escudo da fé que o protegia de todas as dúvidas que o faziam contrariar a Deus. E você pode ver que essas dúvidas
com certeza são geradas pelo inimigo. Ele quer nos deixar desorientado com a vontade do Senhor. Ele quer nos confundir. Porque o inimigo, Satanás, ele é como um leão rugindo, que anda ao nosso redor pronto para nos devorar. Mas esse devorar não quer dizer devorar a nossa carne ou nossos ossos. Ele quer devorar a nossa fé. Porque se ele consegue retirar isso de nós, ele não precisa fazer mais nada. Porque retirando a nossa fé, ele vai estar tirando a nossa obediência a Deus, a nossa esperança nas promessas de Deus, nossa confiança. E isso é o que ele quer, irmãos. Então que nós possamos ter esse escudo da fé para nos proteger contra todas essas dúvidas no nosso agir, quando nós formos agir de acordo com a vontade de Deus. Que essas dúvidas não possam vir nos atrapalhar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E você pode pensar que às vezes nós vamos ter uma fé pequena, porque nem sempre nós vamos estar fortes, firmes. Nós somos humanos, nós somos falhos. Mas Jesus nos diz que mesmo que tenhamos uma fé pequena, nós somos capazes de mover montanhas. É o que ele diz é chamado, né, de parábola do grão de mostarda. Está localizado em Mateus, capítulo 17, versículo 20, que diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível. Então, irmãos, mesmo com a pequena fé, nós podemos ter resultados surpreendentes em nossa vida. Mas Jesus fala dessa comparação, mas não para que nós fiquemos com a fé pequena, mas que ela possa crescer e como um grão de mostarda. Não sei se vocês sabem, né? O grão de mostarda ele é muito pequeno, ele é milimétrico, mas quando ele é plantado, quando ele é nutrido com os nutrientes corretos, ele cresce de um tamanho que ele pode abrigar as aves dos céus. E é essa comparação que Jesus faz com a nossa fé. A nossa fé, ela pode estar pequena, mas se nós nutrimos ela com os nutrientes certos, a nossa fé ela vai crescer a cada dia. Então, irmãos, o que seriam esses nutrientes para que a gente faça com que a nossa fé cresça? Um desses nutrientes seria ler a Bíblia. A Bíblia traz a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade, o que Ele quer para nossas vidas, o que por meio dela nós aprendemos como está agradando a Deus, aprendemos a temer a Deus e vemos o quão Deus é perfeito. Então, por meio da Bíblia, nós conhecemos mais o nosso Pai. Um outro nutriente é a oração. Por meio da oração, é um momento íntimo que temos de conversa com Deus, um momento que nós podemos pedir realmente as coisas para Deus, podemos não só pedir também, mas nos arrepender dos nossos atos, dos nossos erros que cometemos. É uma arma poderosa dos crentes, a oração, irmãos. Que nós possamos estar fazendo isso também para que, por meio da oração, a nossa fé se fortaleça com a ajuda de Deus. Uma outra forma de cultivar a nossa fé para que ela cresça é indo à igreja. No momento agora nós não podemos ir à igreja, né? Mas essa é uma forma também de estar aumentando a nossa fé. Porque na igreja nós estamos junto com nossos irmãos,
louvando a Deus. Podemos também presenciar a experiência de outros irmãos com a palavra de Deus. Então, é uma outra forma também de estar aumentando a nossa fé. Em alguns momentos da nossa vida, nós podemos estar com a fé tão pequena, tão fraca, que às vezes a gente não consegue tomar esses passos. Mas, irmãos, nós podemos pedir ajuda a Deus. Como diz esses versículos aqui, localizado em Marcos capítulo 9, versículo 21 a 24, que diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Então, o pai desse menino, ele pediu ajuda para Deus para que ele conseguisse vencer a incredulidade dele, que ele conseguisse ter mais fé que o filho dele pudesse ser curado. Então, irmãos, nós podemos também estar pedindo ajuda a Deus para que nós possamos estar realizando essas formas de cultivar nossa fé, orando, lendo a Bíblia, porque eu sei que muitas vezes a gente pode estar cansado, com muitos problemas na cabeça, e isso faz com que a gente desista de realizar isso. Então, que nesse momento de fraqueza, você não esqueça que Deus está ao seu lado, que Ele está pronto para te ajudar, e que você possa estar pedindo ajuda dele. Não se esqueça disso, irmão. Para que a gente veja que a nossa fé está aumentando, nós não precisamos ver montanhas se movendo. Nós podemos ver a partir de quando nós colocamos as nossas decisões inteiramente na mão do Senhor, quando nós acreditamos que aquilo que Deus nos prometeu vai se cumprir, como nós não duvidamos a nenhum instante que Deus vai falhar conosco. Deus é perfeito, Deus é eterno. Ele é o mesmo Deus lá de Abraão e Ele é o mesmo Deus de agora. Então, irmãos, que nós lembremos de tudo que Deus fez e pode fazer por nós. Que nós possamos estar confiando inteiramente a Ele. E antes de finalizar, eu queria falar que não é que nós temos fé que algo vai se cumprir, que vai acontecer. Não, irmãos. Deus age na nossa vida de acordo com a vontade dele. Ele faz o que é melhor para a nossa vida. Às vezes o que ele prometeu não aconteça agora, mas aconteça futuramente. Como exemplo, em Abraão. Ele prometeu, para que ele ia ter uma descendência numerosa como as estrelas. Abraão não viveu para ver isso. Deus cumpriu essa promessa, mas mais futuramente. Se você ler mais para frente em Gênesis, você vai ver que a partir de Abraão, a descendência dele foi tão numerosa que se espalhou por toda a terra. Então que você permaneça com sua fé firme em Deus, que Deus vai agir da melhor forma possível na sua vida. E uma outra coisa também, que nós possamos agir também. Não adianta apenas a gente falar assim: eu tenho fé que isso vai acontecer, mas ficarmos parados, sentados, sem fazer nada. Trazendo novamente como exemplo Abraão, quando Deus pediu para que ele levasse o seu filho para sacrifício, para sacrificar no holocausto, ele não ficou sentado, ele ficou parado, ele agiu. Quando Deus pediu para ele fazer isso, ele agiu. Ele creu que se ele fizesse isso,
Deus pudesse ressuscitar o filho dele dos mortos. Então ele, mesmo que fosse uma coisa que partisse o coração dele, né, sacrificar seu próprio filho, ele confiou em Deus e agiu da forma com que Deus lhe tinha pedido. Então, irmãos, que nós possamos também estar agindo em nossas decisões, não deixar somente que Deus realize tudo. A gente confia em Deus, mas também nós temos que agir. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E eu gostaria de estar finalizando com uma oração. Obrigado, Pai, por mais um encontro de jovens. Obrigado pela palavra, Senhor. Que nós possamos ter nossa fé fortificada, que o Senhor possa vir estar nos ajudando, Senhor. Que nós possamos estar confiando inteiramente em Ti. Que possamos estar seguindo o exemplo de Abraão, Senhor, que foi obediente a Ti, confiou inteiramente em Tuas promessas e não duvidou de Ti, Senhor. Nós possamos seguir esse exemplo e que o Senhor venha realmente, Senhor, estar nos abençoando com isso. É que te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, chegamos ao fim de mais estudo de jovens. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam também estar compartilhando com seus amigos, com seus familiares. E nos encontramos no próximo estudo, no próximo sábado, à mesma hora, 7h30. Muito obrigado e até mais.